Vamos falar então da funcionalidade de edição de código. Então eu fiz um preview aqui de como deve ser o comportamento da nossa aplicação quando ela estiver pronta, né? No caso, quando essa funcionalidade estiver 100%, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então nós temos aqui a edição direta pelo menu de editar, né? Pelo item de editar. Quando eu clicar nesse item, ele deve mostrar as informações do usuário diretamente aqui dentro. E posteriormente, né, o nosso usuário também pode vir e clicar aqui em atualizar. Ele deve transferir para a mesma página, só que vai ter esse formulário de busca que o nosso usuário vai poder digitar um ID, clicar no botão buscar e aparecer as informações daquele usuário. Então, como por exemplo, vocês podem ver aqui, o ID 4 é da Josi Almeida. Vamos verificar aqui. E tá aqui, ó, ID 4 da Josi Almeida, pegando direitinho. Inclusive as senhas, né, que caso a gente venha a aqui, caso a gente venha a querer mudar, é só modificar aqui essas duas senhas e vai funcionar normalmente. Então, vamos ver agora como é que a gente vai fazer para esse comportamento funcionar corretamente. Então vamos começar aqui com o nosso arquivo header.jsp, em que nós vamos inserir o código para edição de usuário e de remoção, passando por dentro do servlet, como a gente já tinha visto antes. A principal diferença aqui, na verdade nós estamos na home, é que nós iremos passar como uma variável do tipo get o ID do usuário, tanto para o editar quanto para o remover. Esse ID está sendo pegue da lista. Então, cada vez que o meu código executa, deixa eu clicar aqui na lista, cada vez que o meu código executa o loop, ele vai mudar o código de ID que vai aparecer aqui no seu canto inferior esquerdo. Por exemplo, usuário 1, usuário 2, aí aqui usuário 3. Se eu botar aqui na Simone Amaral, vai aparecer usuário 13 e por aí vai. Então, essa informação está sendo passada para a página seguinte, beleza? Segundo ponto que nós vamos precisar mudar, aí sim vai ser no arquivo header.php, ou perdão, JSP, que vai ser o seguinte: além de passar no menu de atualizar, que eu quero ir para a página de editar, eu quero também passar uma outra variável chamada busca, com o valor vazia dentro dela. Essa variável do tipo get, ela vai servir para a gente poder mostrar ou não o formulário de o formulário de busca por ID. Então, no caso, se o usuário clicar diretamente nesse ícone, ele vai ser transferido para Edit sem mostrar o formulário de busca. E se eu vier por aqui em atualizar, ele deve mostrar o formulário de busca e esses campos têm que estar em branco. Então, vamos lá fazer essa funcionalidade agir. Então, dentro do arquivo edit.php, antes do formulário de edição, que eu já coloquei aqui para ir para a minha home, eu vou criar aqui um outro formulário. Então, como vocês podem ver, daqui o nosso formulário. Esse formulário ele vai ter um input do tipo hidden, chamado form, com valor busca ID, assim como a gente fez um formulário de cadastro, passando um input do tipo hidden com o valor add. Então, no caso, o que esse formulário vai fazer? Ele vai mostrar a barra de busca. Então, ao invés de edição de usuário, eu vou botar busca de usuário. Vou salvar. E aí nós vamos ver aqui que ele vai aparecer. Maravilha. Mas eu só quero que esse formulário de busca apareça única e exclusivamente se e somente se o nosso usuário acessar pelo menu.
que é quando essa variável busca igual a vazia vai estar preenchida. Se o usuário clica através do menuzinho, ele não vai ter o busca igual a vazia, então ele não deveria aparecer esse formulário. Como é que a gente vai fazer isso? Uma simples estrutura de decisão. Então, deixa eu apagar esse busca de usuário aqui, porque aquela ampulhetazinha, aquele símbolozinho de busca, né, no caso, a palavra buscar já está o suficiente para a pessoa entender. Para a gente não perder muito tempo, deixa eu botar uns BRzinhos aqui. Só para poder mostrar um pouco de descida. Pronto, maravilha. Acho que botei foi demais. Deixa eu tirar um. Pronto, tá ótimo. Então vamos lá. Aqui, esse formulário. Tá, beleza. Então, no caso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que fazer uma estrutura de decisão para poder mostrar esse elemento única e exclusivamente se aquela variável estiver ativa, ou seja, se a nossa variável busca existir, nossa variável do tipo get. Então, como é que nós podemos fazer isso? Bom, o JSTL ele possui um recurso de estrutura de decisão que é o C2.if, que ele fecha com o também barra C2.if. Dentro do C2.if nós vamos colocar um teste. Esse teste vai ser o que nós queremos usar como condição. Então a condição para que eu acesse essa página com o formulário de busca vai ser meu parâmetro busca não está vazio. Então no caso not empty. Ou seja, se o meu parâmetro busca não estiver vazio, ele vai mostrar esse formulário. Se meu parâmetro busca estiver vazio, ou seja, ele não existir, então ele não vai mostrar esse formulário, vai mostrar só o formulário de edição. Então vou salvar e nós vamos mandar aqui um F5. Então, como vocês podem ver, a variável busca não existe. Se eu acessar por aqui, aí a variável existe, o formulário é mostrado. Maravilha. De front-end, essa vai ser a única modificação que nós vamos fazer. Passemos então, com exceção do preenchimento desse outro formulário, mas a gente já chega nele. Então, no caso, agora a gente vai trabalhar o back-end. E a primeira coisa que nós devemos fazer é trabalhar a busca de um único usuário no nosso banco de dados através desse ID, que eu já fiz aqui o método selecionar um, que recebe um inteiro como argumento e retorna um objeto da classe usuário. Ele vai simplesmente executar a consulta, criar um objeto e popular esse objeto com as informações. Ao final, ele retorna o objeto ou então retorna nulo caso algum erro aconteça nesse processo. Ele é bem similar ao método de selecionar todos, com a exceção de que ele vai retornar somente um objeto ao invés de uma lista inteira. Então agora, depois que a gente fizer essa modificação na nosso usuário controle, na nossa classe de controle, a gente passa então para modificar o nosso servlet. Então vamos fazer funcionar primeiro o nosso servlet com a busca por um único usuário. Então nós já temos o método criado, então vamos agora criar a ação que vai receber através do formulário. Lembrem-se que o formulário aqui no caso, o valor é busca ID, beleza? Então vamos lá. No Home Controller, nós vamos colocar aqui um novo case, acima do ADD ou abaixo, não interessa. Eu vou colocar acima para ficar mais fácil. Então, case, busca ID, com I maiúsculo,
Então, caso o valor de form seja busca ID, o que nós vamos fazer vai ser bem simples. Nós vamos criar um novo objeto de usuário controle. Perdão. Nós vamos criar um objeto de usuário, que eu vou chamar de usuário. Vai ser um objeto da classe usuário controle, que vai executar o método de selecionar um. E o parâmetro que eu vou utilizar como busca vai ser o valor do ID desse usuário, que vai estar sendo passado por aqui no nosso formulário, dentro do campo busca ID. Então vamos lá. Então no caso, nós vamos aqui na nossa home controller, nós vamos pegar um rec.getParameter e nós vamos utilizar o parâmetro busca ID. Só que aqui a gente tem um pequeno problema. Esse parâmetro, ele é do tipo string inicialmente. Então, não tem como a gente utilizar em um método que recebe um inteiro como argumento. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos converter esse valor para inteiro, utilizando o seguinte código. Antes do require.getParameter, vamos botar integer.parseInt. Esse método ele irá converter parseInt. Esse método ele irá converter o valor que está sendo passado para inteiro e utilizar como argumento para o método selecionar um da classe usuário controle. Então, no caso, o que nós vamos fazer agora é, caso o usuário seja diferente de nulo, ou seja, existem informações gravadas dentro de usuário, nós vamos pegar a nossa requisição e nós vamos criar um atributo dessa requisição. Esse atributo vai se chamar usuário e vai ser preenchido pelo objeto usuário. Então vejam bem, eu estou criando uma requisição HTTP, um atributo de requisição HTTP, e dentro desse atributo eu estou colocando o objeto que nós acabamos de selecionar. Depois disso, nós fazemos um redirecionamento get request dispatcher para a página edit.jsp forward rec e resp. Maravilha. Então, a partir do momento que eu fizer a consulta do ID, ele deve fazer essa requisição do objeto da classe usuário através do ID que está sendo provido para o código, e a partir daí ele deve redirecionar de volta para a página de edição com esse atributo criado. Então vamos lá, vamos ver se esse redirecionamento vai funcionar normal. Então deixa eu restartar aqui meu Tomcat. Então vamos lá. Estou na página de edição com a busca vazia. Deixa eu clicar aqui para poder mostrar para vocês que não vai mostrar o formulário quando a pessoa clica pelo botão, mas quando a pessoa manda atualizar, ele vai mostrar normalmente o formulário. Tá, a partir do momento que ele mostra o formulário, a gente passa então a a digitar um ID aqui. Vou colocar aqui como, por exemplo, 3. E vou clicar em buscar. Então vejam que ele redirecionou para a página de edição.
As informações ainda não estão preenchidas, mas a página de edição foi carregada. Beleza? Então deixa eu parar aqui esse servlet, esse servidor, para poder a gente trabalhar agora aqui dentro do get de edição. Ou seja, quando eu for redirecionado para a página de edição, então, perdão. Então, quando eu for redirecionado para a página de edição, eu preciso, aqui no caso, quando ele é redirecionado para essa página de edição, ele está, no caso, usando o método do get, que é quando o nosso usuário clica, quando o nosso usuário clica no botão de editar, certo? O nosso Tomcat está desligado, por isso que não está mostrando os botõezinhos. Então vamos lá. Nisso, nós vamos fazer o seguinte. Não podemos esquecer que caso o nosso usuário seja nulo, então ele vai pegar a requisição e redirecionar para a página 404. Deixa eu só corrigir aqui. Ao invés da edit, 404.jsp. Maravilha. Então aqui na edit, no case edit da do get, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um objeto da classe usuário, que eu vou chamar de usuário edit. Vai ser um objeto da classe de controle selecionar e o valor que nós vamos receber vai ser o valor passado pelo formulário, aliás, pelo botão, que no caso aqui está sendo a variável get usuário e não busca id, certo? Então, vamos lá, na nossa home controller, nós vamos colocar aqui no selecionar integer.parseInt e dentro dele o request.getParam com o atributo usuário. Caso esse objeto userEdit seja diferente de nulo, então eu vou no userEdit é usuário edit. Então eu vou criar na minha requisição um atributo. Nesse atributo eu vou dar a ele um valor, que aqui é request, um valor de usuário também, e preencher com o usuário edit. Isso aqui só vai ser feito se o usuário edit for diferente de nulo. Então, caso ele seja nulo, ele automaticamente vai passar para a edit sem criar esse atributo. Então, vamos restartar o nosso Tomcat e verificar se vai dar algum erro na execução das páginas. Então vamos lá, F5 aqui. Então nós estamos aqui clicando com o botão, então ele deve ir diretamente para a edit sem mostrar o formulário de busca. Ok. E se eu clicar aqui em atualizar, ele deve mostrar o formulário de busca. Opa, só um minutinho. Encontrou uma condição que não consegue. Tá. No método do get, na linha 63. Vamos verificar aqui, linha 63. Ah, tá, muito bem. Na realidade, nós precisamos fazer o teste antes de criar esse objeto, porque aqui ele está retornando nulo, porque esse usuário simplesmente não existe, né? Esse campo não existe. Então deixa eu corrigir aqui. Então, antes de verificar se o usuário edit é diferente de nulo, na verdade,
eu vou verificar se a requisição request.getParam usuário get, não get parameter usuário é diferente de nulo. Pronto. Vamos então restartar o nosso Tomcat, porque se essa variável do tipo get não for nula, então automaticamente ela vai estar preenchida. Então vamos voltar, dar aqui F5. Se eu for pela listagem, ele vai mostrar o formulário de busca, o formulário de edição. E se eu for aqui em atualizar, ele vai mostrar o formulário de busca. Eu digito um ID que exista lá na tabela, clico em buscar, e aí ele vai me mostrar novamente o formulário de busca. Você pode até mesmo modificar no seu código para ficar mais intuitivo para o usuário. Ao invés dele buscar pelo número do ID, você pode colocar aqui um drop down com a lista só do nome dos usuários que faça essa consulta. Isso aí é uma forma mais amigável de se lidar com os usuários do que ficar simplesmente trabalhando por ID. Beleza? Mas vamos lá. Agora que ambas os redirecionamentos estão funcionando corretamente, então agora nós precisamos criar uma estrutura de condição para quando a minha variável busca estiver com conteúdo, esse formulário deve ser preenchido com informações vazias. E quando ele tiver preenchido, quando o meu usuário clicar no botão de editar, no lapisinho, ou definir um ID, ele deve preencher esses campos com as informações do usuário. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar uma estrutura condicional de if com else do JSTL, que é a estrutura choose. Então, quando a minha variável do tipo escopo usuário estiver preenchida, ou seja, ela não for vazia, eu vou criar uma variável chamada usuário e dentro dela eu vou colocar o que tiver nesse escopo da requisição. Basicamente, eu estou pegando aqui esse atributo que está sendo criado aqui ou aqui. Então, se a minha requisição existir esse preenchimento, então o que ele vai fazer vai ser preencher com se na minha requisição existir esse atributo da requisição, ele vai preencher essa variável com esse valor do atributo, que é basicamente o objeto da classe usuário. E eu também estou testando o seguinte: para qualquer valor da variável busca que for diferente de vazia, ele vai redirecionar de volta para a página home. Então vamos salvar, vamos atualizar aqui a nossa página e voltar aqui para a nossa lista. Então, no caso, quando eu clicar aqui, ele vai manter a página. Se eu vier aqui em atualizar e digitar um ID e clicar em buscar, ele vai manter a página. Mas se o meu usuário quiser burlar o meu sistema e simplesmente jogar aqui um edit.jsp, o que vai acontecer é que ele vai mandar de volta para a página home. Isso aqui é só um recursozinho básico de proteção, tá? Não vão acreditar que só por causa disso o seu sistema já está perfeitamente contra falhas. Isso não existe, certo? Isso aqui é só uma pequena prevenção. Então vamos lá. Agora que isso aqui já está sendo feito, nós vamos preencher os valores desses campos com os valores do nosso usuário. Então eu vou botar aqui, por exemplo, uma expressão e dentro dela eu vou botar usuário.id. Então, no caso, o que vai acontecer aqui é que quando eu clicar aqui em editar o Raul Seixas, dentro do campo ID, que é um campo que está desabilitado, ele deve aparecer 1. E se eu vier aqui e selecionar aqui, por exemplo, o 7, e clicar em buscar, ele deve aparecer aqui o número 7. E significa que em ambas as formas
a busca está sendo feita de forma bem sucedida e o objeto já está armazenado dentro do nosso sistema. Então agora a gente pode preencher os demais, como por exemplo, usuário, o e-mail que vai ser usuário.email, a senha que vai ser usuário.senha e a confirmação da senha, que você pode deixar vazia ou então deixar com o mesmo valor da senha, para caso o usuário só quiser modificar o nome de usuário ou e-mail, ele não precisa preencher novamente a senha. Então vamos atualizar, enviar. Então olha só, agora as informações do Paulo Tavares estão sendo mostradas aqui na nossa tela. E se nós virmos aqui em listar e clicarmos aqui, por exemplo, no Pedro Pereira, ele vai mostrar as informações do Pedro Pereira. Se eu botar aqui em atualizar e apertar aqui 9, ele vai mostrar as informações do Francisco Nogueira e por aí vai, que são todos itens que já estão dentro do nosso banco de dados. E se por acaso o nosso usuário digitar diretamente aqui edit.jsp, ele não vai mostrar absolutamente nada. Ele vai voltar para a página home. Agora, só está faltando a gente trabalhar a execução do método de atualizar para que a gente possa efetuar essas mudanças, clicar em editar e alterar na nossa tabela. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar tão longo.